tá na mordaça pra falar. Queremos respeito, dignidade, ocupar espaços pra falar. A gente vai chamar então para seguir com a nossa conversa o ator, jornalista, coringa Alessandro Conceição, que vai conversar com a gente sobre o espetáculo Suspeito e as suas cenas. Isso é coisa da nossa cabeça? Boa tarde, Alessandro. Tudo bem com você? Olá, Cláudia, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Estamos aqui, estamos vivos e estando vivo dá para fazer muita coisa. E você, como tá? Tô bem, estamos vivo, dá para fazer muita coisa. Eu tô, assim, passando por um momento feliz, na verdade, que da mostra do Pirei na Cena, 24 anos do grupo que vocês organizaram em Niterói, o lançamento do documentário, do vídeo toda essa história, assim, extremamente agradecida por a gente seguir na luta e vivos e em ação. Eu estou com essa aconchego no coração, né? E hoje, com as nossas trocas aqui, que estão me parecendo fundamentais para a história que a gente está construindo, também dá uma nutrida no que a gente tem que fazer nessa vida, né, Alê? Pois é. Deixa eu ver aqui, acho que dá para eu tirar a máscara. A gente mostra a cara por inteiro. Muito importante mostrar a cara preta, como diz o Cachalote. Super importante a gente ocupar essas telas. Então, Alê, você me diz como você quer que a gente faça o nosso papo, porque tem uma cena do espetáculo Suspeito e tem a pergunta que eu vou repetir para você. Duas, né? São duas perguntas. São duas perguntas, né? E é ótimo, porque a gente nessa coisa pode ler as perguntas, que estão bem aqui do lado, né? Para você a pergunta é: como o ator e homem negro, onde a sua experiência profissional se reflete nas cenas reais e ficcionais que você atua? Essa é uma das perguntas. A segunda é: como sua vida é atravessada de forma também real e ficcional dessa frase: isso é coisa da minha cabeça? Ok. Então, minha sugestão é que eu responda a primeira pergunta e na segunda pergunta, antes de respondê-la, a gente passe o trecho do Suspeito. Pode ser? Com certeza, Alessandro. O programa é nosso. Maravilha. Você pode, por gentileza, repetir a primeira pergunta? Posso repetir a primeira pergunta. Como ator e homem negro, onde na sua experiência profissional você analisa que cenas reais e ficcionais se misturam? Então, o Cachalote tem falado muito sobre fabulação, né? Mas basicamente é isso, né? Porque a gente consome muita ideologia, né? Muita tradição, muitos conceitos que são inventados, né? São criados, são ficcionados. Mas também tem uma importância nisso, né? Na ficção, no mito também, inclusive para a gente se fortalecer, construir autoestima e construir futuros, né? Do mito para a utopia, para ser algo que persegue. Antes do profissional, eu vou um pouquinho para falar disso, né? Ficcionar a realidade e realizar a ficção. Eu vou falar um pouquinho da minha infância, porque quando você me colocou essa pergunta a primeira vez, eu estava analisando a minha sobrinha Maria Luísa. Ela é uma menina negra, né? Uma menina que tem 7 anos agora, e ela, imagina, assim, gosta de brincar com ela mesma, sozinha, imagina coisas, ou tá com as pessoas, não tem problema com isso. Quando tá lá em casa, coloca as minhas roupas, se pinta a cara, e aí tem diálogos com ela mesma. E as pessoas chamam ela de maluca. Essa garota é maluca. Maluca, que é isso, que é aquilo. E aí, a partir dessa sua pergunta, eu me lembrei que até os meus 15 anos eu era chamado de maluco. Né, assim, viado e maluco, né? Viado. Viado e maluco, misturou. Interseccionalidade. Da coisa de como a imaginação, e aí falando da ficção, foi muito importante também para suportar esse mundo racista, esse mundo homofóbico, esse mundo cruel que a gente tem, né? Esse mundo capacitista que a gente tem.
Então, eu criava muitas histórias comigo mesmo, diálogos, até hoje eu converso comigo mesmo, isso é muito bom, né? Acho que além de ajudar a organizar as ideias, mas quando eu fui criança, isso foi muito importante, porque passei por situações difíceis, inclusive muito próximas da morte, mas difícil até para não enlouquecer, né? Já que a gente está falando disso, né? Ou, eu imagino, não ter enlouquecido, talvez a gente não tenha consciência. Mas naquele momento, criar ficções para mim mesmo, inclusive falar, eu não pertenço a essa família. Então, durante muitos anos, gente, eu criei essa história. Eu não pertenço a essa família, minha família é outra, uma família muito estruturada, até branca, né, nesse sentido. Na verdade, enfim, eu criei essa história e aquilo para mim foi suficiente. Mas eu também brincava de desenhar, eu brincava com lama, né, fazer cidades. E eu tinha os meus diálogos próprios e meu mundo próprio. Então, naquele momento, a ficção foi importante como uma estratégia para suportar situações muito difíceis. Eu vejo isso muito na minha sobrinha Maria Luísa, né? E aí as pessoas chamando ela de maluca, maluca, maluca. E como é que ela vai perdendo isso, né? Nessa coisa de querer agradar os outros. Eu, assim, demorou muito, assim, para eu agradar aos outros, né? Confesso que ainda tenho uma certa dificuldade de agradar aos outros nesse sentido. Mas isso foi importante, trabalhando como camelô, lá com 9 anos de idade, fazendo um monte de coisa, e criando ideias, inventando essa ficção, essa imaginação dentro de uma realidade que é a realidade. É dura, né? A vida não é justa. Bom, na vida profissional, vamos voltar para cá para responder a pergunta. Vamos sair do Z e voltar para o ar, foi o que você perguntou, né? A gente trabalha com teatro do oprimido. O teatro do oprimido é um teatro que trabalha com a realidade. Então a gente analisa a vida como é, as questões de injustiça e de opressão da vida como é. Falando especificamente dos espetáculos que eu participei, Cor do Brasil, né? A gente foi aprimorando, mas começou como Cor do Brasil, depois Saco Preto, e esse mais recente Suspeito, todas as situações, né? Seja quando entra na universidade, que a gente já teve uma cena assim, né? Essa coisa, primeiro que é o primeiro da família, aquela coisa toda, que é muito importante, que infelizmente ainda tem muita gente assim, né? Mas eu me lembro de entrar na faculdade e ter só 4 pessoas negras, né? E aí a gente, elas no fundo, e aí aquele movimento de vamos para frente, vamos ocupar, mas só 4 é difícil, né? A questão enfim, até hoje, assim, eu detesto andar de Uber e de táxi, gente, mas é por isso, que assim, pegar um táxi já é difícil, né? Pegar um Uber é até mais fácil. Mas a pessoa, você repara, né? A pessoa, o cara do Uber, se ele vai pegar alguém no condomínio, ele fica horas esperando a pessoa que mora lá no 100º andar descer. Ele vai te pegar, por mais que você esteja ali na rua, ele te para na frente. Ele para na frente. Ou ele imagina que é você, né? E aí você sinaliza para ele voltar, é de uma dificuldade. E quando você entra, é de uma tensão, coitado. Você pensa assim, aí é coisa da minha cabeça, né? Como tem na peça Cor do Brasil, mas não é. Infelizmente não é. Então, assim, são coisas que a gente pensa assim, eu gosto ou eu não gosto. Não é porque não é uma questão minha, né? É a realidade ali, e que nesta vida, como homem negro, como profissional negro, a gente está ali. Ontem, aqui no Centro de Teatro Oprimido, veio um homem branco de olhos claros, né? Ele quer fazer um trabalho com o Teatro Oprimido num abrigo. Então ele veio com o texto e pediu para eu olhar para ver se ele estava de acordo com o que ele imaginou. Eu falei, eu não vou olhar, porque teatro oprimido precisa de etapas, né? Eu estou há mais de 20 anos. Ele, mas eu quero saber, né? Se eu vim aqui, me disponibilizei, não é teatro oprimido? Aí eu disse assim, olha, a minha perspectiva é outra, então eu sugiro que o senhor, né, leia mais. Mas eu não quero fazer teoria, eu quero fazer prática. Só porque eu sou um homem branco de olho claro, não posso fazer? Né? Porque eu também sofro preconceito, isso e aquilo. Eu fiquei com orgulho de mim, porque eu, assim, só olhei para a cara dele, né? Falei, sairia por ali, o senhor pode ir quando quiser, tudo mais, né? Mas eu achei curioso que é isso, aquele homem exigiu que no tempo dele eu deveria atendê-lo. Isso é um. E aí foi muito curioso, porque a conversa foi muito tranquila. E aí a Mayara e a Thaís, que é da administração, falavam assim, não, Mayara e a Elaine, essa conversa estava tão tranquila, a Alessandra, nem parecia que aconteceu isso. Falei, pois é, eu não caí na armadilha de eu me alterar, né? E aí iriam ver só olhar, isso aqui, seu racista. Então eu tô aprendendo, né? A vida traz isso, quando a gente vai ficando um pouco mais experiente, a vida traz isso. Mas aí eu contei para elas esse episódio de episódios anteriores, quando eu marquei com alguns alunos da PUC, a Pontifícia Universidade Católica aqui do Rio, eles ligaram, marcaram comigo uma reunião, e aí eu me disponibilizei, havia um dia que não era meu, para atendê-los, né? E era um grupo de 4 alunos. E aí, quando eu atendi, subiram para o 3º piso, eu fui apertar a mão, olá, muito prazer, não tinha pandemia. Aí eles falaram assim, olá, bom dia, eu vim falar com o Alessandro. Aí, antes que eu falasse assim, eu sou o Alessandro, aí eles falaram assim, o Alessandro tá aí? Aí eu falei,
sou eu. Quando eu ia falar sou eu, eles foram direto para outra pessoa branca que trabalha aqui no CTO, né? E aí foi assim. Aí, oi, Alessandro. Aí a outra pessoa falou assim, eu não sou o Alessandro é ele, né? Aí foi assim, uma coisa tão desagradável, né? Esse foi um, mas não foi o único. A outra vez foi um outro homem que também ligou, veio para cá, e aí eu vi um homem branco, e ele chegou assim, muito alterado. Olha, eu tô com pouco tempo. Eu, pois não, então o senhor senta aqui. Eu não posso sentar porque eu vim falar com o Alessandro. Aí eu, não, sim, mas o Alessandro sou eu. Ele, então, eu preciso muito falar com o Alessandro. Eu falei, calma, mas o Alessandro... Olha, você me disse, o Alessandro, se eu posso ficar aqui sentado, não tô vendo que ele não tá aqui, né? Se eu posso ficar sentado aqui esperando o Alessandro? Aí, pode. Então senta aí. Espera o Alessandro aí. E aí foi chegando o pessoal, na época era a Graça Maria, né, na administração. Quando a Graça chegou, tipo uns 30, 40 minutos depois, ele falou, oi, boa tarde. Você ela sabe dizer se o Alessandro vai demorar muito? Aí a Graça falou assim, mas o Alessandro já chegou, ele lá. E o homem olhou assim, olhou para mim, acho que ele percebeu o que ele fez e ele ficou tão sem graça que foi embora. Então esses são um desses episódios em que a ficção parece ficção, né? É muito bom para colocar em cena, mas na realidade acontece. Eu posso ficar aqui até 2023, né? Esperar o fim da pandemia contando os episódios em que a ficção e a realidade se misturam nesse sentido. Mas eu volto ao que eu disse no início, que também tem esse lado da ficção, né? Pelo menos eu agora, a partir da sua pergunta, eu consigo identificar isso, a importância de que criar ficções naquele momento foi muito importante, porque se eu ficasse só nessa realidade, muito provavelmente a minha saúde mental estaria super abalada, né? A realidade é muito dura, né? A Carol Neto acabou de falar desses episódios de uma criança, que são os mesmos episódios que a Maria Luísa enfrenta, né, Carol? Assim, a Carol conhece a Maria Luísa, são muito, até fisicamente são muito parecidas, né? A questão do cabelo, então, assim, uma questão que ela está vivenciando, são muitos apliques, extensões, um cabelo crespo. E é uma criança que não pode ser criança, não pode exercitar a imaginação dela, né? A ficção dela nesse sentido, mas que ela exerce. Eu deixo muito, vem pra cá, pode brincar, pode ser só criança. E a gente tem conversas assim maravilhosas sobre ficção, sobre realidade, né? E aí achei interessante essa primeira pergunta. Espero que, a partir daqui, isso tenha ajudado a responder, a partir do que eu entendi, a primeira pergunta. E aí a gente pode ir para a segunda, e eu peço para que passe um trecho do vídeo, por favor, do Povo Brasil. É só ler as coisas que tudo funciona. Então, escutando você, Ale, falando sobre Maria Luísa, sobre esse imaginário, sobre como uma criança que tem esse universo que dialoga com o outro, que se acessa a subjetividade dela, eu tive vontade de fazer um desafio, de mudar a pergunta. E eu sei que você é uma pessoa que gosta muito de desafios. Eu posso se você quiser, eu vou fazer a primeira pergunta, mas eu fiquei muito interessada em saber como você, como homem negro, artista, tio, constrói espaços para que meninos e meninas como Maria Luísa possam exercer a sua imaginação, possam acessar a subjetividade de maneira a produzir bem-estar. Essa é uma pergunta que me interessou a partir da sua fala. É uma pergunta que também me interessa. Eu adoraria ouvir respostas para essa pergunta. Mas, eu acho que como tio, tendo essa possibilidade de ser tio, né, que você não é pai nem mãe, porque a responsabilidade evidentemente fica para as mães, né? As mães das minhas sobrinhas e do meu sobrinho, enfim, tem muito mais responsabilidade nesse sentido. Mas a gente está muito próximo, né? A gente mora no mesmo morro, na mesma favela, muito próximo, a gente foi criado assim. Então tem aquele ditado africano que diz, né, que é preciso uma vida inteira para cuidar de uma criança. Isso é muito bonito, mas a gente vê que na prática, né, mesmo entre a gente tem perdido isso. É sempre a responsabilidade da mãe. Só que o mundo inteiro educa. Educar é isso, com essas porcarias, educar de uma forma enriquecedora, né? Não cuidar. Cuidar exige um outro lugar. Então, como tio, e agora tendo uma casa, né, uma casa para os nossos padrões relativamente grande, é tentar deixar evidente que essa casa é deles, que eles têm livre acesso e que lá, na verdade, elas, né, e ele também, o Gabriel, podem ser tranquilos.
Lá, a Maria Luísa pode falar de qualquer coisa, pode comer o que quiser, pode brincar do que quiser, pode assistir programa, pode escutar outras músicas que não sejam da moda, né? As músicas que a gente sabe que elas escutam e que influenciam negativamente. Pode fazer as perguntas que ela não teria coragem de fazer em outro lugar e, inclusive, a gente responder tranquilamente. Pode brincar. Então, lá é isso, né? Por exemplo, meu sobrinho Gabriel tem 14 anos, então todo aquele lixo machista já está nele. Mas é muito curioso quando a gente está sozinho. Ele é só um menino de 14 anos. Não tem nenhuma necessidade de... a gente conversa, fala de outra coisa. Ele vê desenho que uma criança de 5 assiste, né? Então, a casa em si ser esse espaço, eu acho que é o que, neste momento, eu consigo fazer, né? Evidentemente que é necessário mais. E aqui no Centro de Teatro do Oprimido, elas e eles sempre frequentaram, né? Então, assim, vou para o CTO, em certa medida, é também um espaço, são outras narrativas, né? Outros pontos de vista que elas e eles têm, assistindo outras peças, né? Esse fim de semana, a gente estava lá na mostra do Peri na Cena, então Gabriel e Pamela também estão adentrando num grupo de teatro oprimido no Viradouro, então estavam todas e todos lá. A Rihanna também, né, minha outra sobrinha. A Maria Luísa não estava. Eu falei, cadê Maria Luísa? Né? Está com uma questãozinha de problema de pele, essa coisa toda, que tem 7 anos. Mas essa sua pergunta, como construir espaços, né, para essa subjetividade, é tentar fazer com que o espaço existente seja um espaço confortável, assim, que é muito difícil, né? Porque a gente esquece de tratar as crianças como pequenos adultos ou que elas compreendem tudo do mundo. A gente esquece isso, esse mundo como adoece a gente e a gente vai passando tudo isso para as crianças, né? E sim, como a Carol Neto acaba de falar nessa pesquisa trazida pela British Broadcast Corporation, a BBC, a gente vê, né, as crianças cada vez mais tensas, né? Com essa necessidade de criar umas expectativas que elas nem sabem quais, assim, né? Então, pelo menos lá em casa, não que seja o ideal, né? Assim, um espaço menos tenso. Eu acho também, né? Estou conversando com as crianças. Então, como eu posso responder essa nova pergunta? Muito obrigada, Lê, porque o compartilhar dessa sua vivência e reflexões faz pensar muito, né? No espaço existente seja um espaço confortável e também esse é o espaço de liberdade, onde outros caminhos se encontram quando a gente pode simplesmente ter um lugar que, essa sou eu. Eu canto, eu brinco, eu faço coisas, eu escuto outras músicas, eu vejo outras coisas. E me lembrou muito o nosso encontro no Oratório Mamãe Margarida, porque agora a gente está fazendo Desmordaça, mas eu me lembro que eu fiz uma proposta de rádio e que você foi a pessoa que estava também nessa caminhada. E a gente fazia uma dupla e que tinha músicas que os jovens gostavam e tinha músicas que eu insistia, como pedagoga, de colocar, que ao mesmo tempo, às vezes as crianças vinham reclamar, ai, que chata essa música, Cláudia! Mas era uma tentativa de criação dessa troca, de sair desse lixo que invade a cabeça da gente, né? Acho que a gente tem que aprofundar um pouco mais essa discussão sobre as crianças e como é que o espaço existente vira um espaço de liberdade. A segunda pergunta para você era a pergunta de como a frase "isso é coisa da minha cabeça" atravessa a sua vida. Acho que você já falou nos exemplos que você deu nesse lidar com o público no CTO, mas se você quiser compartilhar com a gente outros aspectos, acho que seria importante para a gente finalizar esse nosso primeiro episódio do Desmordaça. Sim. Olha, essa frase, "isso é coisa da minha cabeça", durante muito tempo esteve no lugar de desconfiança de mim mesmo. Durante muito tempo, assim. Hoje em dia não mais. E hoje em dia eu consigo compreender que, inclusive, tem a questão de gênero. Né? Como homem, assim, pessoa educada, socializada como homem, esse lugar do assim, é coisa da minha cabeça, quando fica assim na minha cabeça, mas é assim, não é coisa da minha cabeça, né? Ou mesmo quando seja coisa da minha cabeça, até externalizar demora, né? Vai para um outro lugar. Então, durante muito tempo isso ficou lá. Mas agora, não. Agora eu sei que não é coisa da minha cabeça. Só que eu sei que também é coisa da minha cabeça porque está na minha cabeça e parece só estar na minha cabeça.
O problema é esse, é que quando a gente externaliza, parece para essa sociedade racista que é somente coisa da nossa cabeça. Né? Uma coisa que a gente inventou. Aqui, mas está tudo... Né? Nossa, só você está vendo isso. Então, o desafio na vida é como a gente explicita isso. Seja com o Cor do Brasil, né? Através da peça ali, aquele momento, nas nossas discussões. Mas, de maneira geral, na vida prática, é difícil. Amanhã é aniversário da Rihanna, né? Da Rihanna. Ela vai fazer 13 anos. Aí hoje vieram aqui, tinha um presente. E a Pamela fez um curso de manicure, e agora quer investir, a Pamela tem 15 anos, quer investir em ser manicure. Então, tio, a gente mora em Niterói, vamos lá no Saara, no centro do Rio, que é mais barato. Então fomos em 2 lojas. E é muito curioso quando a gente chega, né? Um homem negro com 2 crianças, 2 meninas negras. E aí é isso, né? O segurança vai lá. O ato da menina tocar, ficar encantada com tanto material, aquele segurança tá ali do lado, né? E eu olho assim. E aí agora como é que eu lido com isso? Eu simplesmente fico assim, de uma forma muito tranquila, eu olho pro segurança. Tô tentando fazer um exercício de deixá-los confortáveis. Assim, eu tô vendo você. Eu sei o que você tá fazendo. Tô te vendo. É uma coisa assim, né? Em alguns momentos funciona muito, vejo funcionar, em outros não. Então, nessa loja ali, né, e a moça, a atendente, super simpática, até mandou a gente, vai na outra loja, é mais barato. Eu falei, não, eu não tenho tempo, tem uma reunião, tem desmordaça. Não, mas na outra loja é mais barato. Eu falei, não aqui. Né, maravilhosa a moça, a atendente lá da loja. Mas aí, né, eu estava analisando, à medida que a Rihanna ficava encantada, aqui, Pamela, olha esse material. E Pamela também, né, e aí vinham 1, 2 seguranças assim, e eu parado assim. Fui para um lugar em que ele... Porque é isso, né? Tem a coerção do segurança e da polícia, né? Para quem é negro é disso, né? Você é na sua frente para você me ver, se incomodar e sair daqui. E aí eu fui na frente deles. Eu tento fazer o que eles estão fazendo. Às vezes eles chamam os mais repórteres, mas como naquela loja só tinham 2, aí eles não fizeram. Depois fomos comprar o presente da Rihanna na loja Melissa, né? E aí a Rihanna lá, queria um modelo de sandália, mas estava vendo outros encantada. Aí tinha uma outra atendente, coitada. Falei, coitada assim, né? A Rihanna tocava nas coisas, se afastava de perto dela, ela olhava assim para as outras, e eu falei assim, olhando. Aí eu fico olhando. Tá tudo bem, senhor? Eu digo, eu te pergunto, tá tudo bem? É isso que tá nas nossas cabeças, que tá na minha cabeça, que parece só estar na nossa cabeça. Não está. A gente, cada vez mais, né, com consciência disso, né? Aquilo que eu te falei, é do táxi, é do Uber, é que parece uma coisa boba, mas não é. E às vezes você não vai querer comprar um troço, você não vai numa loja, no mercado para evitar estresse. Né? Pode ver, você vai. Né? Você vai, quero que me vejam e agora cada vez mais. Né? Dá um livro de reclamação, quero reclamar, deixar evidente que foi assim. Mas a nossa questão é, né, como é que isso afeta a gente ou como isso não afeta a gente de uma maneira que leve a gente a uma loucura, né? Uma loucura que talvez não tenha volta. É um desafio, esse é o desafio para as nossas vidas. Nesse sentido. Eu vejo muito homens negros, né, que a tendência de homens negros é ficarem calados. Quando a gente conversa sobre isso, como tem isso também, mas não tem espaço para falar. E não são taxados, a gente pode ser taxado um pouco mais de equilibrado. Já as mulheres negras explicitam mais, né? E aí fica também essa explicitação maior de que, tá doida, tá louca, tá vendo coisa. Então tem essa questão de gênero que agora eu percebo. Então, isso afeta ainda, evidente, mas eu estou tentando transformar, sabe? Não ir para o delírio patológico, ir para o delírio artístico, como a gente faz no Coro Brasil. A gente tem ajudado bastante, a gente tem trabalhado muito nisso para nos ajudar, né? Isso é coisa da sua cabeça. Mas também o desafio que a gente tem é explicitar isso para todo mundo, porque também é coisa da nossa cabeça. Porque fica na nossa cabeça de forma negativa. E aí, quando a gente tenta explicitar, fica parecendo uma coisa apenas nossa, o que não é, né? E a gente está falando disso, basicamente, desse racismo que atua de diversas formas. E uma das formas é essa, pela subjetividade. Eli, muito obrigada pela essa explanação. Tá ligado? Acho que uma coisa que é muito importante, que a gente sublinha e frisa, que quando a gente fala que isso é coisa da nossa cabeça, com os exemplos todos que você disse, sim, são coisas na nossa cabeça, mas que tem eco a partir de um racismo estrutural, a partir do racismo cotidiano, a partir de todas as imagens e o contexto que a gente vive, tanto na sociedade brasileira, quanto em qualquer outro lugar que esse corpo negro atravessa. E a gente está falando de um link direto com a história de colonização de muitos países, e que esse corpo que
não está dentro dessa lógica que agora consome, esse corpo que faz teatro, esse corpo que escreve, esse corpo que rompe barreiras, esse corpo ainda incomoda aqueles que querem manter a gente naquele lugar que eles acham que é esse lugar de corpo controlado, esse corpo aprisionado, tanto fisicamente como subjetivamente, que é a conversa desse nosso episódio do Desmordaça. Saúde mental, racismo e teatro das oprimidas. Eu anotei outra coisa na sua fala, que a gente está falando muito de delírio patológico e delírios artísticos, né? O delírio patológico, segundo Boal, eu vou falar sobre Boal, não ligar com a saúde mental em geral, é esse delírio que ele se repete dentro desse ciclo que a gente não consegue sair. E isso as pessoas costumam tratar, medicalizar, dar psicotrópicos ou trancafiar num hospital psiquiátrico, dentro da lógica manicomial, como explicou a Raquel, né? E a gente fala do delírios artísticos, que, creio eu, dentro da pesquisa de Boal, que era uma pesquisa também inicial, que dá asas à imaginação. E a gente está chamando isso de delírio. Na verdade, é permitir que a gente brinque com a nossa subjetividade e que dessa subjetividade a gente possa falar do nosso real. Mas fazendo a distância estética necessária, que é o que Carol falou na fala dela, que hoje, atravessada por tantas coisas, fazer poesia tira ela desse lugar de subjetividade, porque ela usa a palavra para entender como é que ela é atravessada pelo cotidiano de hoje. São possibilidades que o teatro do oprimido e o teatro das oprimidas fazem a gente pensar. Eu queria convidar todo mundo para voltar para a tela, para a gente encerrar esse primeiro episódio. Isso é coisa da nossa cabeça? Ou isso é coisa da minha cabeça ou eu fiquei maluca? Esse foi o primeiro episódio do Desmordaça, Saberes Estéticos, do projeto Teatro das Oprimidas, realizado pelo Centro de Teatro do Oprimido do Rio de Janeiro.